Olá, pessoal. O grupo 5, né, vai apresentar sobre a alimentação do paciente oncológico no final da vida. A gente vai falar sobre os dilemas bioéticos encontrados nesse estado aí, né, nessa doença, nessa condição que o paciente se encontra. O grupo é formado por mim, né, que está falando aqui é a Andressa, e pelo Bruno. A gente vai falar sobre alguns conceitos para a gente entender melhor, né? Porque eu acredito que a gente vai ver mais a fundo sobre isso, mais para o final ali do curso, né? Então, começando aqui, o trabalho foi dividido em introdução, importância da alimentação, cuidados paliativos com o paciente oncológico, a importância da equipe multidisciplinar, a aplicação da bioética na oncologia, dilemas bioéticos, autonomia e as considerações finais. A gente vai começar, então, fazendo uma breve introdução sobre o assunto para que o tema seja discutido de uma forma mais rica. Então, vamos falar sobre alguns breves conceitos, né, só para situalizar aí no meio da discussão. Vamos começar falando, então, sobre o que é o câncer. O câncer, ele é uma doença caracterizada pela mitose descontrolada que vai causar um processo inflamatório no organismo. E ele pode ser benigno ou maligno. O câncer, ele tem se tornado uma das maiores causas de morte dentro da categoria de doenças crônicas, ocupando o segundo lugar global. Os pacientes que recebem o diagnóstico tardio, infelizmente, encontram-se em um processo avançado da doença, em que apenas o cuidado paliativo mostrará resultado para o paciente. O câncer, ele é uma doença que vai afetar o ciclo celular, e assim a célula vai se multiplicar diversas vezes, e essa proliferação de células no tecido vai ser chamada de câncer. O câncer, ele é uma doença genética, e essa doença genética pode acontecer por causa de mutações. Essa mutação, ela pode ser devido a fatores internos ou externos. Falando brevemente sobre fatores externos, seriam aqueles relacionados ao ambiente, como a poluição e a radiação solar, né? Essa mutação vai acontecer no gene chamado P53 e esse gene ele é responsável por induzir a apoptose das células, ou seja, ele é responsável pela morte celular. Então, com isso, né, entendendo o conceito de câncer, a gente volta para o tema do nosso trabalho, que está relacionado à alimentação do paciente oncológico no fim da vida. Se o paciente oncológico ele se encontra no fim da vida, significa que a doença dele está em um estágio mais avançado. Esse estágio mais avançado, ele vai ser denominado metástase. Então, vamos entender um pouquinho sobre o que é essa metástase. A metástase, ela vai ser a propagação do câncer a partir do local inicial para outros órgãos. Ou seja, à medida em que as células vão sofrendo mitose e crescendo desordenadamente no tecido, essas células vão indo para a periferia do tecido. O que acontece? Elas precisam de nutriente, de oxigênio, para poder continuar com o seu metabolismo, já que elas não vão morrer, né? Com isso, elas vão induzir a formação de novos vasos, e essa indução da formação de novos vasos é denominada angiogênese. A partir do momento em que esses novos vasos vão sendo formados ali mais para a periferia, para poder atender a demanda metabólica dessas células, as células tumorais elas podem acabar caindo na corrente sanguínea. E aí a gente vai entrar numa analogia em que essa célula tumoral ela pode ser comparada a uma semente, enquanto que os órgãos são comparados ao solo. Essa semente vai procurar um solo fértil, ou seja, essa célula tumoral ela não vai se multiplicar em qualquer órgão, ela vai se multiplicar naquele órgão que for adequado para o seu crescimento. Então, a partir do momento que ela encontrar esse órgão adequado, ela vai se reproduzir, vai causar metástases em outros órgãos, em outros tecidos,
e vai ser, então, caracterizado pelo câncer em diversas regiões do corpo. Então, agora a gente sabe o que é o câncer, a gente sabe o que é a metástase, como que o paciente chega ali no final da vida, como ele é diagnosticado. Vamos falar então um pouquinho sobre a importância da alimentação. A alimentação, ela possui um significado muito além da supressão de nutrientes necessitados para o funcionamento do organismo. Ela traz um significado mais íntimo, ou seja, mais simbólico. Ela está relacionado ao respeito, ao cuidado, ao carinho e conforto. Por isso, é fundamental respeitar a autonomia do paciente oncológico, os seus hábitos alimentares, a sua cultura, a sua dignidade, visando não só atender às necessidades nutricionais do paciente, mas respeitando a sua cultura, buscando trazer conforto e prazer para ele, visando sempre melhorar a sua qualidade de vida até os finais dos seus dias. Tem um autor no livro disponibilizado pela Melissa, eu não sei pronunciar o nome dele, mas ele, no capítulo, né, sobre a alimentação do paciente oncológico no final da vida, ele fala que o doente, ele não vai morrer porque ele não come, e sim, ele não vai comer porque está morrendo. E é por esse motivo que nós, futuros nutricionistas e até mesmo nutricionistas, é por isso que a gente deve fornecer conforto não apenas para o paciente, mas também para a família dele. É necessário, então, haver uma investigação relacionada com a comida que o paciente tem, né, as suas vontades, as suas memórias afetivas com a comida, pois existem casos em que o paciente começa a ver sentido em levantar da cama, em se arrumar, em criar todo um ritual antes de comer, né, juntamente com os seus familiares, seus amigos. O ser humano, ele é social, e a alimentação faz parte dessa socialização. É muito importante citar também que a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos inclui no seu terceiro parágrafo o respeito à dignidade do indivíduo, enquanto que o 14º parágrafo ele vai falar sobre o dever do Estado em oferecer alimentação adequada e de qualidade para todos. A nutrição, ela pode ser utilizada como um tratamento paliativo quando ela visar contribuir para reverter o quadro de desconforto apresentado para o paciente, causando um maior conforto, uma maior comodidade para ele. A prática assistencial deve entender o cuidado nutricional necessário em todos os estágios da doença, reduzindo os efeitos que a doença e o tratamento vão estar causando aí no paciente. É muito importante, por isso, então, a importância da equipe multidisciplinar no tratamento desse paciente oncológico. Qualquer decisão em relação à alimentação do paciente deve ser tomada em conjunto com outros profissionais. Por que isso? É importante que cada profissional da área da saúde saiba reconhecer as limitações do tratamento clínico e cirúrgico para os pacientes paliativos, garantindo um cuidado digno e respeitoso, visto que o paciente deve ser cuidado e acompanhado de uma maneira em que seja amenizado o seu sofrimento, proporcionando uma morte mais pacífica, menos dolorosa. Cada profissional deve aplicar os princípios de não maleficência e beneficência, buscando sempre priorizar o conforto do paciente. Um paciente oncológico no fim da vida, ele é vulnerável, ele é sensibilizado, e por isso a comunicação entre os profissionais de saúde deve ser feita de maneira clara, gentil, apropriada, deixando a entender que o paciente não vai morrer de forma negligenciada, e sim que todo o cuidado necessário e adequado está sendo proporcionado a ele. Então, quem está falando agora é o Bruno, e eu vou começar a falar sobre os cuidados paliativos para o paciente oncológico. Então, segundo a OMS, a definição de cuidados paliativos vai ser uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus familiares que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida através da prevenção e alívio do sofrimento. Requer identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual.
Então, nessa definição vai ser importante destacar alguns pontos. Primeiro é que é uma abordagem que não se restringe somente ao paciente, vai envolver também a família, já que ela também é afetada. Outra coisa também é que a definição em nenhum momento fala sobre cura, e sim sobre prevenção e alívio do sofrimento. E por último, é que precisa de uma identificação precoce. E a gente vai ver como ela é importante para um tratamento eficaz. Então, né, complementando a fala do Bruno, esse protocolo paliativo foi determinado pela OMS, né, que foi determinado pela OMS, vai falar então que quando um paciente receber a notícia de que sua doença não tem mais cura, a atenção à saúde da pessoa passa a ser voltada então para a essência de minimizar os efeitos adversos e complicações da doença e dos procedimentos médicos, objetivando levar uma melhora na qualidade de vida do paciente, não só do paciente, mas dos seus familiares também, agindo por meio da prevenção e alívio do sofrimento, buscando amenizar a dor do paciente e dos familiares. Os cuidados paliativos, eles vão estar pautados em princípios de valorização à vida, considerando a morte como um processo natural. Então, sobre os princípios do cuidado paliativo, vai ser importante garantir o foco da assistência, que seria o controle da dor, o alívio do sofrimento e melhora dos sintomas, e não somente um foco na cura. É importante também um equilíbrio entre conhecimento técnico-científico e humanização. Se por um lado tem um cuidado inadequado, é, um foco somente na cura, métodos invasivos e medidas desproporcionais. Por outro, e que é o mais ideal, que é a humanização, é um cuidado digno e respeitoso, com foco no alívio do sofrimento e melhora dos sintomas, além do uso de técnicas humanísticas. Outra coisa também que vai ser importante é um tratamento individualizado. A medicina paliativa não é medicina de protocolos clínicos, mas uma medicina de princípios. Então, não adianta estabelecer um protocolo que vai abordar todos os pacientes, visto que existe individualidade. É importante conhecer as pessoas, suas representações na sociedade e suas percepções sobre si mesmas, e assim fazer um tratamento mais adequado. Agora a gente vai ver um pouquinho aí, né, como a bioética vai se aplicar à oncologia. O paciente ele vai ser visto como um sujeito biopsicossocial e espiritual, o que demanda uma reflexão humanizada na assistência ao paciente. Para isso, será necessário respaldar essas reflexões nos pilares principais da bioética, né? Que são a beneficência, a não maledicência, a autonomia e justiça. Esses princípios bioéticos devem nortear a tomada de decisão da equipe multidisciplinar, visando sempre a qualidade do tratamento, em prol da melhoria da vida, da qualidade de vida do paciente. Então, os dilemas bioéticos vão surgir quando a alimentação não pode mais ser fornecida via oral ou quando há uma recusa alimentar por parte do paciente. Então, existe muita controvérsia entre os autores, porque uns defendem que a alimentação deve ser fornecida em qualquer circunstância, mesmo que por meios artificiais, e outros autores defendem a omissão da alimentação artificial, para visar o benefício. Outro desafio também vai ser a determinação do prognóstico para o paciente oncológico. Então, como saber se é um paciente oncológico no fim da vida? Então, o importante aqui não vai ser em definir um tempo, e sim estabelecer medidas prévias. Isso quer dizer, então, que é importante definir medidas mais adequadas de acordo com a evolução da doença. Falando então, né, dando uma complementada aí no que o Bruno
fazer algumas observações sobre os dilemas bioéticos. A gente vai ver que os pacientes oncológicos eles vão apresentar queixas sobre os sintomas dos seus tratamentos, que vão impactar diretamente na sua relação com a comida, principalmente quando apresentarem sintomas que vão afetar o trato gastrointestinal, né? Podendo ser esses sintomas a xerostomia, né, que é a sensação de boca seca, disgeusia, que é a alteração no paladar, a mucosite, que vai ser a ferida, né, aqui na região da boca, uma ferida purulenta. E esses sintomas vão impactar de forma negativa no modo como o paciente vai escolher se alimentar, pois são nesses casos em que será avaliado a introdução ou não da alimentação artificial, ou se o tratamento nutricional do paciente vai ser adequado, vai ser ali dentro do contexto em que ele se encontra, para ele continuar se alimentando de forma oral. Outro sintoma relacionado à queixa dos pacientes é a anorexia, pois os pacientes não vão conseguir se alimentar, né, devido a esses sintomas que eu citei anteriormente, e isso vai impactar na grande perda de peso, e eles vão começar a fazer uma associação relacionada ao seu corpo, ou seja, eles vão ter uma visão da sua autoimagem negativa, porque eles vão começar a associar a magreza à aproximação da morte. Isso vai fazer com que ele desenvolva não só uma fraqueza física, mas uma fraqueza psicológica também. E isso vai refletir diretamente na piora da sua qualidade de vida. Tendo em vista isso, né, o nutricionista ele vai poder atuar de diversas maneiras para mudar o quadro da perda de peso do paciente. Isso pode incluir diversas intervenções nutricionais, suplementos, fármacos, para poder estimular a fome no paciente e fazendo com que ele se alimente durante todo o processo e que o quadro de anorexia não seja agravado. O objetivo do cuidado nutricional é assegurar a ingestão alimentar conforme as necessidades do paciente e as recomendações nutricionais por meio da orientação da dieta, da avaliação feita pelo nutricionista e o monitoramento do estado nutricional desse paciente. Quando se trata de cuidados paliativos, o foco principal, a gente já falou diversas vezes, e reforçando agora, é a melhora na qualidade de vida do paciente, através do controle desses sintomas associados ao consumo do alimento, sempre visando a autonomia do paciente, que o desejo dele e a autonomia dele seja respeitado naquele momento. A decisão de manter ou suspender a alimentação e hidratação do paciente que está sob cuidados paliativos deve ser discutido com a equipe multidisciplinar, que vai estar acompanhando o paciente juntamente com os familiares, né, desse paciente. Existem relatos em que o próprio paciente ele decide não se alimentar mais. Muitas vezes, esse conflito, esse dilema bioético, vai ser visto pela equipe médica de uma maneira em que a autonomia do paciente não será mais respeitada. Ou seja, o paciente ele vai deixar de comer porque às vezes o paciente está muito depressivo e ele quer morrer logo. E essa conduta que o paciente tem, essa decisão dele de não se alimentar mais, é para apressar, né, o processo. E isso vai fazer com que a equipe médica entre em dilemas controversos, em que a autonomia do paciente não será respeitada, porque tem muitas equipes médicas que não vão aceitar essa decisão do paciente e vão introduzir a alimentação artificial nele. Ela vai, então, né, a autonomia do paciente vai entrar em conflito com a questão da beneficência que o profissional da saúde, a não maleficência, né, na verdade, que o profissional da saúde deve fazer, né, em relação a essa complicação.
A indicação da dieta interal, ela será exclusivamente médica, porém, por trás dessa decisão, haverá nos casos paliativos em que o paciente não tem a possibilidade de cura, é necessário associar a alimentação com a melhora da qualidade de vida, e não como uma forma de cura apenas. Pois em muitos casos, nem sempre o alimento vai promover conforto e bem-estar, né? Igual a gente estava conversando anteriormente. A alimentação artificial, que é feita através de catéter e de sonda, elas podem causar desconforto nos pacientes que estão no final da vida. E não vale a pena insistir nesse procedimento, porque isso só vai causar mais dor e estresse para aquele paciente. E não é isso que os cuidados paliativos vão visar, né? Eles vão visar sempre o quê? O conforto do paciente. Então, no Brasil, tendo como base o Código de Ética Médica, o paciente ele vai ter sim o direito de consentir ou recusar de forma livre, voluntária e esclarecida os tratamentos aos quais ele será submetido, incluindo os tratamentos paliativos. Pode voltar, Andrés, por favor. Só para mim ler a definição de autonomia. Então, diante desses dilemas, vai ser importante discutir a autonomia relacionada ao paciente. Então, é uma palavra de origem grega, composta pelo adjetivo autos, que significa o mesmo, ele mesmo e por si mesmo, e substantivo nomos, que quer dizer compartilha, instituição, lei, norma, convenção ou uso. Então, o sentido geral da palavra vai ser a capacidade do ser humano em dar-se as suas próprias leis e compartilhar com outras pessoas. Você pode passar agora, por favor. Aí. Então, ser autônomo é não só ter o direito de se autodeterminar, igualmente respeitar o mesmo direito nos outros. Ou seja, tipo, é, tem o direito à autonomia desde que ela não afete a autonomia das outras pessoas. Sobre o respeito à autonomia do paciente, primeiro tem que haver uma superação da visão paternalista na relação médico-paciente. Pode voltar, por favor. Isso. Então tem que saber que não é só o médico que tem a responsabilidade da tomada de decisão. Tem que considerar a autonomia do paciente e que isso é um direito dele na tomada de decisão. E nesse caso, a autonomia vai ser aplicada ao paciente e a beneficência ao médico. Pode passar agora, por favor. Isso. Então é importante reconhecer que ao indivíduo cabe deliberar a tomada de decisão segundo seu próprio plano de vida e ação, embasando em valores, crenças, aspirações, mesmo que quando sejam diferentes daqueles aceitos pelos profissionais de saúde. Então, desde que essa autonomia não afete a de outras pessoas, ela é válida. Então, aí, complementando, né, o paciente ele possui o direito de questionar o seu tratamento, que nesse caso vai ser relacionado à realização dos seus desejos, seu conforto, porém nem sempre o paciente vai estar apto a tomar as decisões. E mesmo assim, os desejos dele, a sua dignidade deve se manter preservada. Considerações finais. O suporte nutricional em pacientes oncológicos realmente traz benefícios? Então surge essa dúvida porque realmente algumas técnicas de nutrição podem trazer efeitos indesejáveis, indo contra o foco dos cuidados paliativos, né?
Mas então vai ser importante, nesse caso, considerar o estado do paciente. É importante saber diferenciar o que é o estado paliativo do estado terminal para saber quando vai ser indicado. Então, um paciente em estado terminal é quando nenhuma terapêutica disponível tem eficácia, isso em relação aos sintomas, com uma forte probabilidade de morte em curto período de tempo. É definida como uma enfermidade avançada, progressiva e incurável. Já o estado paliativo é um paciente fora da possibilidade de cura, mas isso não quer dizer que não tem o alívio dos sintomas, né? Então pode ter o alívio do sofrimento e a melhora dos sintomas. Ou seja, o suporte pode ser indicado no estado paliativo. Infelizmente, no Brasil, a maior parte dos diagnósticos são tardios já e acontecem no estado terminal. Isso é um problema. Sobre o estado terminal agora. Evidências mostram que a alimentação nasogástrica no fim da vida é um processo inútil, ou seja, pode levar a mais sofrimentos e apenas estender o processo de morrer. Nesse estado vão ter sintomas que dificultam ou impossibilitam a ingestão alimentar. Uma boa abordagem nesse estado terminal vai ser o jejum, com a finalidade de conforto. Então, o que acontece no jejum é que tem alterações metabólicas que diminuem os sintomas e assim facilita a ingestão de alimentos. Outra coisa tem um aumento das serotonas circulantes que tem efeito da diminuição da sensação de fome, que está relacionado ao bem-estar. Mas não é só submeter o paciente ao jejum. Tem que considerar os aspectos simbólicos para a família, além de ter um conflito também entre médico e cuidadores leigos, né, em relação a qual seria a melhor escolha para o paciente. Então, o que fazer quando o paciente recusa a alimentação? Além do significado simbólico, a alimentação tem uma forte conotação à fonte de vida, e sua privação significa atentar contra ela. Então, é importante dizer também que a supressão de nutrição não é o que vai originar a morte do paciente, e sim a sua doença de base, que atua como causa determinante. Então, é aquilo que a Andressa falou no começo, sobre um autor, que ele diz que o paciente não morre porque não come, e sim não come porque está morrendo. Então, o principal aqui vai ser garantir o respeito à autonomia do paciente, em primeiro lugar, e assegurar ele de que é realmente o que ele deseja, levar ele toda a informação para o paciente para ter esse direito à autonomia, né? Uma observação é que se a melhora da qualidade de vida e o alívio dos sofrimentos não forem evitados por meio da alimentação, ela passa a ser fútil na situação. Por último, é preciso ter um apelo para que a alimentação não seja compreendida somente como uma oferta de nutrientes, e sim como um ato humano, que envolve diferentes significados. Então, tem que fornecer as necessidades nutricionais, mas, acima de tudo, garantir um conforto. É isso aí. Fazendo um estudo sobre esse tema, eu pude identificar que, infelizmente, muitos profissionais da saúde não vão saber como agir devido à precariedade de estudos na área de alimentação no final da vida e cuidados paliativos. E esse estudo mostrou-se necessário, né, que seja feita mais reflexões bioéticas sobre o assunto para que possamos ser sempre mais humanos, mais éticos e sempre respeitar o desejo do paciente, acima de tudo, praticando a beneficência em prol da melhora da qualidade de vida dele. Então, esse foi o nosso trabalho. Eu espero que a gente tenha conseguido passar para vocês os conhecimentos que a gente adquiriu ao longo desse estudo.
e espero que vocês tenham gostado e que tenha sido de grande proveito. Forte abraço a todos.